Seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se e ative o sininho das notificações. De fato, existem seres celestiais que atuam no mundo invisível, mas eles são hostes malignas, são poderes malignos, eles são reais. De fato, existe o reino das trevas. Ele vai mencionar aqui, o império das trevas, o domínio, o reino das trevas. Então Paulo começa dizendo: não ignore as forças invisíveis, não ignore o mundo espiritual, não ignore o mundo invisível. Existem principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A luta espiritual é real. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Anda ao derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele fala para ele mostra a realidade do mundo espiritual. Mas Paulo vai dizer aqui, primeiro da realidade, mas da obra de Cristo frente a esse reino. Ele diz que ele nos libertou do império das trevas. Cristo veio e a obra dele consistiu em libertar do cativeiro do diabo, libertar do domínio. Império aqui fala domínio. Estávamos sob o domínio de Satanás, sob a custódia de Satanás, sob a tutela de Satanás, sob o cativeiro do diabo. Mas Jesus veio e nos libertou do domínio, da escravatura, dos grilhões de Satanás. A palavra libertou no grego significa atrair para si. Ele tomou das mãos do diabo, ele nos resgatou das mãos do diabo, ele nos atraiu, ele tomou porque era direito dele, ele havia nos comprado com o seu sangue. Então ele atraiu, ele resgatou do império das trevas. Nisso consiste a obra de Jesus. Ele nos resgatou, nos libertou, com cordas de amor, com eterno amor te amei, e com cordas de benignidade, com laços de amor te atraí. Jeremias diz, ele nos atraiu, ele nos tomou, ele tomou-nos das garras de Satanás, ele nos libertou. Isso é tremendo. Mas não só fez isso, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A tradução melhor é: nos transportou para o reino do seu Filho amado, do seu Filho a quem ama. Ele nos tirou das mãos de Satanás, mas ele não só fez isso, ele nos transportou. A palavra transportou no grego, remover de um lugar para o outro, das cadeias asquerosas do pecado, do cativeiro insalubre de Satanás. Ele nos transportou, ele nos mudou de lugar. Para onde? Para o reino do Filho do seu amor, do reino das trevas. Ele nos transportou para o reino da luz, o reino de paz, para a salvação, para a redenção, para a eternidade. Ele nos tirou da condenação para a justificação. Ele nos tirou da morte para a vida, do cativeiro para a liberdade. Foi isso que ele fez. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora somos cidadãos dos céus. Agora desfrutamos da comunhão com Deus. Agora estamos sob os cuidados de Cristo. Estávamos presos dos pecados e escravos de Satanás. Agora estamos livres dos pecados e estamos sob os cuidados de Cristo. Ele nos transportou para o reino do Filho amado, para a salvação. Ele tem um reino. Ele está dizendo isso para os colossenses. Ele está dizendo: não,
salvação não se consegue por conhecimento gnóstico. Não são as entidades que fazem mediação a vocês. Não, sou eu que tirei vocês desse império. Na verdade, esses espíritos aos quais vocês estão adorando são demônios. Estão deixando vocês em cativeiro. Esses espíritos aos quais vocês prestam culto e creem que fazem mediação entre vocês e Deus e que controlam o universo, na verdade, são seus algozes, seus carrascos, são aqueles que os prendem, são demônios. Mas Paulo está dizendo, mas Cristo é quem livrou vocês desse império e transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra no grego transportou não quer dizer só remover de um lugar para o outro, quer dizer mudança de situação. Foi isso que o Filho de Deus fez. Ele mudou a situação de vocês. Ele mudou a sentença de vocês. A situação de vocês era degradável, execrável, carcomida, putrefada. Era uma situação de caminho para o abismo. Ele mudou a situação de vocês para uma situação agora de vitória, uma situação de luz, de eternidade, de salvação. Ou seja, é como Jeremias diz no capítulo 13, se eu não me engano, 29:13: e farei mudar o vosso cativeiro. Ele mudou o seu cativeiro. Foi isso que ele fez. Ele tirou você das trevas para a luz, da morte para a vida. Mudou sua situação. Sua situação era desfavorável diante de Deus. Havia uma sentença sobre você. Você era inimigo de Deus. Sobre você pairava a ira. Essa era a sua situação. Mas ele mudou a sua situação de forma que Deus decretou uma sentença favorável a você, te tornando justo. E transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Jesus tem um reino. Ele está dizendo para os gnósticos, para os crentes de Colossos, que este Jesus a quem eles creem é superior a essas entidades e a esses demônios, de tal maneira que ele possui um reino. Lucas 23:42, disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que reino é esse? É o reino que ele transportou você. Você já é parte deste reino. Você só ainda não viu a consumação dele. João 5:24, na verdade vos digo, que quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso é fazer parte do reino da luz. Lucas 1:32, este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. É um reino eterno. Ele transportou você para um reino eterno. Oh, meu irmão, ele tirou nós de um estado depreciativo, de um estado asqueroso, para nos colocar num reino que nunca mais terá fim. Nunca mais terá fim. Nós veremos glórias nos céus tão infinitas, tão impactantes, que nunca se acabarão. Imagina gozos, alegrias inefáveis, indizíveis, intermináveis, imarcessíveis, imensuráveis. É isso que ele fez conosco. Paz perene, alegria perene, eterna, imarcessível, que não se acaba. Falo isso. Ele transportou para lá. E por que ele chama o reino do seu Filho amado? O Pai amava tanto o Filho que, como prova de amor, entregou ao Filho o reino. E todas as almas redimidas, como prova de amor,
foram dadas a Cristo. Por isso que ele diz: vocês foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho que eu tanto amo. E eu amo tanto que eu dei vocês como presente para Ele e para o seu reino. Por isso ele diz: transportados para o reino do seu Filho amado. Cada pessoa salva é enviada a esse reino como um presente de amor de Deus pelo seu Filho. Nós somos o presente do amor de Deus por Jesus. Deus entregou o reino a Jesus. Lembra quando eu disse o Salmo 24 ontem? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, que entrará o Rei da Glória. O quê? Quem se atreve a entrar nesse lugar? Quem se atreve a passar por esses palácios? Quem se atreve a ousar dizer para essas portas que elas se abram? Quem é esse Rei da Glória? Então, com autoridade, diz: abram-se portas, porque entrará o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Eu venci. E quando ele chega, Deus entrega a ele o reino, porque ele venceu. E como presente, ele dá os remidos para o seu Filho. A Bíblia ainda continua, ele está dizendo a obra de Cristo, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Paulo está ensinando aqui que esse transporte do domínio das trevas para o reino da luz, o reino de Cristo, só poderia ser feito mediante a remissão dos pecados. Ok? Nós fomos transportados do reino das trevas, do cativeiro, para a liberdade. Só que esse transporte do domínio das trevas para o reino da luz só poderia ser feito mediante a remissão dos nossos pecados, pois são nossos pecados que nos tornam cativos. Provérbios 5:2 diz assim: as maldades do ímpio o prendem, e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. É o pecado que nos deixa cativos. É o pecado que deu legado ao diabo para nos aprisionar. É o pecado que escraviza. Daquilo que alguém é vencido, do tal se torna servo, diz Pedro. Do tal se torna escravo. Então, para sermos libertos do reino das trevas e sermos transportados do reino da luz, nossos pecados teriam que ser apagados, perdoados, cobertos, expiados, remidos. E a Bíblia diz que Jesus, Ele remiu nossos pecados, no qual temos a redenção. No qual quem? Através de Cristo, somos redimidos. Através de Cristo, nosso pecado é expiado. Através de Cristo, a dívida é paga.